ponto de vista da economia capitalista, eu diria que o nosso partido é mais liberal do que a maioria dos liberais, porque nós também gostaríamos que tivesse livre concorrência. Mas a gente acha que falar em livre concorrência 2025 hoje é que nem o cara falar que ele gosta da Idade Média. Muito que bem, mas já acabou, já faz 300 anos, já não tem mais nada. Mas qual que é a visão assim utópica, vamos dizer assim? Qual que é A solução. Não, o partido da causa operária, por exemplo. Né? No final já é uma coisa que eu já queria a definição. O que é um operário para você? Pessoa que trabalha, recebendo... Onde ela trabalha, ela é dona só da sua própria força de trabalho, ela vende a força de trabalho, uma pessoa lucra com a força de trabalho dela e devolve uma parte para ela. E por que o partido de vocês optou por representar só esse tipo de pessoa? Por exemplo, os empresários, grandes e pequenos, por exemplo, até os microempresários, primeiro eu vou começar separando, certo. Porque esse é o grande empresário sinistro, vampiresco, ele se esconde atrás do dono da padaria. Então vamos separar o dono da padaria da Ford. Certo. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O dono da padaria, pra você representa ele também ou não? O dono da padaria é aquilo que o marxista chama de pequeno burguês. O que é isso daí? Ele é um cara que é dono do meio de produção dele, vulgo, a padaria, mas ele precisa trabalhar para viver. Então, claro. Se ele... Porque o dono da Ford, você pode falar, é o Elon Musk. Elon Musk, o pessoal fala, a Tesla não funcionaria sem ele. Mentira, ela funcionaria. Pode não ser tão bom quanto, mas se ele decidir... Já até tinha antes, né? Mas a Tesla não existiria. A Tesla não existiria sem ele. Existiria ou não, mas como na hora que chegou no ponto... Não existiria iPhone se não fosse Mas ele comprou a Tesla, ela já existia, né? Não, mas ó... Quando ele torna acho que já tinha, ele comprou, acho que sim. Não, já existia. Mas mesmo assim, né? Ele comprou, mesmo assim não muda o mérito. Mas a questão é a seguinte, quando você tem o dinheiro que ele tem, ele precisa trabalhar? Ele não precisa. Então, esse é o burguês. E por que ele trabalha? Aí já te pergunto. Porque ele considera que é mais produtivo do ponto de vista da acumulação de capital. Você acha que é isso que ele quer? Ele já tem tanto o dinheiro. Poder. Ele não precisa trabalhar. E você acha que o que ele quer é acumular mais capital ainda? Cara, no jogo do capitalismo, ou você acumula capital ou você morre. Você acha que não tem um meio termo? Não. Isso aqui, o negócio é assim... O que aconteceu, o que prosperou nos Estados Unidos, de você ter uma grande maioria de classe média em certo momento. Isso, por exemplo, na década de 50, isso foi muito fortalecido nos Estados Unidos. Inclusive os negros lá entrando na classe média, inclusive nos Estados Unidos. Isso é outro termo que eu sou contra. Classe média também é um balaio de gato. Mas aí você usa burguês e não gosta de classe média? Porque a classe média... Eu já não gosto desse burguês, porque os burgos foram tão importantes para você acabar com as castas. A caracterização de burguesia e pequeno burguesia no marxismo, ela é objetiva. Classe média é uma faixa de renda. Um operário metalúrgico no Brasil ganha 7, 8 mil reais ali na Mercedes-Benz. Certo. Ele é um operário, mas para você ele é classe média. Aqui no Brasil ele já está sendo considerado rico, né? Ele já está sendo considerado operário. Sim, tudo bem. Ele tem sindicato, tudo. O dono da padaria pode ganhar 5 mil reais, a depender, mas ele não é um... já é meio possuidor e meio trabalhador. O dinheiro... Quanto que o cara ganha não necessariamente influencia a concepção de classe. Então, por isso que eu falei, o pessoal fala, Estados Unidos é um país de classe média. Mentira! Classe média, pra mim, é o cara dono da padaria. Estados Unidos é um país de trabalhador, que nem todos os países do mundo são. Sim, sim. E não funcionou isso lá por muito tempo? Mas a mercê de majoritários quase que independentes de qualquer nação. É esse que é o grande problema. Quando você tem majoritários que dominam a produção em nações... das quais os povos pouco importam pra eles, aí que entra o problema. Mas esses majoritários, será que eles existiriam dessa forma? Sem o Estado, por exemplo? Porque, por exemplo, o Donald Trump, ele não seria nunca o bilionário que ele é hoje se ele não tivesse o apoio do Estado, que deu várias isenções pra ele na construção da Trump Tower Eu pergunto, quem na bolsa, na SP500 lá dos Estados Unidos, quais das 500 empresas não dependeram do Estado pra manter a posição? Isso que eu ia falar. Exato. Então, não tem. Eu te desafio, cara. Encontra aí, ó. Nos últimos 100 anos, alguma empresa que ou não cresceu por causa do Estado, ou não manteve a sua posição por causa do Estado. Então mas os dois estão certos nesse ponto. Por quê? Porque, o Estado era a coesão popular para que o lucro do indivíduo era para ser. O Estado, o governo era para controlar o Estado da melhor forma, as pessoas confundem governo e Estado. O problema não é o Estado, você troca o governo que melhora. Então, a coesão popular é a verdadeira riqueza, que você produz o infinito ali. Então vamos se juntar, porque o nosso bem comum tem que estar acima do interesse de qualquer um. A ideia base é essa, na inocência da coisa, vocês estão entendendo? Sim. Então, como fazer? O gringo precisa ter o poder de produção dessa nação rica aí. O Brasil tem a maior fauna, maior flora, maior reserva de água doce, maior produção de energia de todo tipo, urânio, eólica, o que você quiser, né? Maré, solar o ano inteiro. O Brasil é riquíssimo. Fora o que a gente tem de reserva de tudo, né? Tungstênio, nióbio, titânio, tudo. Então o cara vê isso, como eu entro lá?
essa galera aí que produz, é a família dele, essa galera vai deixar. O Estado, quando tinha reis, quando tinha verdadeiros líderes, ele impedia isso. Quando tinha um governo bom. Então como que os caras fizeram por muito tempo? Patrocinar político pra, por dentro, transformar o Estado nisso que hoje você acusa. E com razão. Mas não por culpa do Estado. Porque esse já foi o golpe pra que eles lá de Mas fora é que tá, conseguissem entrar. O que é pra ser o na concepção do PCO? O que é pra ser o Estado? O Estado, ele tem que ser o representante da sociedade na questão dos meios de produção. Tem que ser o Estado- representante da sociedade? Ele tem que ser o proprietário das empresas, mas ele não tem que ser ele controlar as empresas. A ideia do comunismo é que a propriedade é comum da sociedade, mas a administração dela tem que ser feita da forma mais direta possível e imaginável. Nós somos contra, por exemplo, você tem a Petrobras, que nós defendemos que seja 100% estatal e proprietária de todo o petróleo no Mas por Brasil. que eu vou me esforçar tanto pra administrar e tentar fazer crescer algo que nem é meu, é do Estado? Se o povo... Eu fico no meio termo dos dois. Não, mas vamos lá, deixa eu responder essa daí. Ah. Por que você vai fazer? Porque seu povo e sua nação, se fosse. Não, eu né? pergunto Né? pra você. Você só faz coisas que tem a ver com o seu enriquecimento pessoal? Não, claro que Então, não. por que você me faz Exato. essa pergunta? Então, mas se você pegar. Eu vou pegar a média do trabalho das pessoas. As pessoas que têm a sua própria empresa, as pessoas elas trabalham manhã, tarde, noite, sábado, domingo, investem seu próprio dinheiro, arriscam pra crescer a sua empresa. Eu nunca vi ninguém fazer nada disso pela empresa dos outros. Você já viu? Eu já vi o pessoal Então, fazer sem isso esse daí esforço- por causas que eles consideram importante. Você vê, tem Então, uma mas então a gente economia vai de- esperar só Jesus Cristo aparecer pra Não, eu penso o seguinte, ó, administrar. é que Sobrou você pra- falou, por que você vai crescer a sua empresa? Sobrou pra Jesus. É. Vamos entender E uma é verdade, muita gente espera mesmo. Né, então. coisa. Mas- O Brasil tem 40 milhões de evangélicos. Só aí dá pra você ver que os Mas tem coisa que tanto dá pra de gente que dá fazer. dinheiro pra coisa que não é propriedade deles. Porque a igreja não é propriedade de nenhum fiel. Sim, concordo. Exatamente. Mas eles estão vendo uma boa causa lá, que não Eles estão tão. vendo no Estado. Exato. Mas vamos... Você tá vendo uma boa causa do Estado brasileiro? Mas aí você fala o Estado corrompido, Não, eu- como se fosse o Estado que eu o não tô Enéas vendo- queria.